Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, nós tivemos hoje uma audiência na Assembleia Legislativa para tratar finalmente, sobre a situação dos especialistas em Minas Gerais. E não é a primeira vez que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia se reúne para falar de um tema tão importante, de uma função, de uma carreira tão desvalorizada na educação e que carece sim de uma atenção, de uma profissionalização, de respeito, de cuidado, sabe, de amor, de dedicação, de salário, de vencimento. Porque o que os especialistas estão vivendo em Minas Gerais é um verdadeiro absurdo. Absurdo. Por isso que a thumb e-mail aí, gente, ela tá aí, ó, assédio e desvalorização. Porque hoje nessa audiência a gente viu muito falar sobre isso, sabe, gente? Principalmente a questão da desvalorização dessa carreira importante que é o supervisor pedagógico, que nós temos que respeitar muito. O canal da Educação essa semana, ele está falando muito, mas muito mesmo, sobre a questão do cumprimento do módulo 2. Vocês estão vendo a deputada Beatriz Cerqueira no momento do início da audiência, né? Eu vou colocar para vocês ouvirem um trecho da fala inicial dela, foi muito bom essa chamada. Mas nós tivemos lá na audiência, gente, lá na comissão, alguns representantes, especialistas, inclusive especialistas da educação, discutindo mesmo, e trazendo a realidade da escola para dentro da Assembleia Legislativa. Gente, é uma verdadeira vergonha o que está acontecendo com os especialistas e alguém vai ter que mudar essa situação. Nós tivemos aí já vários secretários de educação que passaram, que muito pouco acrescentaram para os especialistas da educação, porque até hoje não tiveram peito para fazer a grande mudança, e é preciso coragem, acima de tudo, para você fazer a mudança na lei. Agora mesmo, eu estava acompanhando na Assembleia Legislativa, gente, recebi a informação de que existe um projeto de lei de autoria da deputada estadual Beatriz Cerqueira, que é o projeto de lei 5414 de 2026, que vai falar, gente, sobre a possibilidade, isso vai ajudar muito, mas não vai resolver o problema do especialista não, tá, gente? Uma coisa é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Mas a ideia, do projeto de lei da deputada Beatriz Cerqueira é fazer uma alteração, acrescentando o artigo à lei 15.293, que é aquela lei das carreiras, e priorizando, gente, o cumprimento das horas de reunião do módulo 2 em formato remoto. Isso vai ajudar demais, porque essas atividades coletivas, elas têm prejudicado muita gente. É claro que existe o Memorando Circular 57, existe também a resolução que trata sobre a situação, 4968, de 2024, que é a resolução que vai falar sobre o módulo 2. Se não tiver faltado aqui, pode ficar tranquilo, porque tem no link que eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês. Mas é uma resolução que fala sobre o cumprimento do módulo 2. E como que o supervisor pedagógico sofre, gente? Porque ele é o responsável por coordenar o módulo, mas ele não recebe para isso. O salário dele é fixo, o início de carreira hoje no supervisor pedagógico é R$ 2.900. E se o professor consegue pegar um EJ, um AEC, que é um adicional de exigência curricular, um adicional de extensão de jornada, o vencimento dele é maior. Hoje um professor de apoio na rede estadual recebe mais do que um supervisor pedagógico. Gente, eu não acho certo isso. E aí eu quero chamar a atenção do nosso ex-governador Romeu Zema, quando ele falou, que ele ficou tão chateadinho, porque os secretários de educação recebiam muito pouco comparados aí, aos secretários de outras federações. Ele falava que o secretário de educação em Minas Gerais recebia menos que um secretário de educação de uma prefeitura de Belo Horizonte, ok? E aí ele propôs um aumento de 240, 250, quase 300% de aumento nos seus vencimentos. Isso melhorou, vamos dizer assim, de maneira substancial, gente? Volumosa, os vencimentos dos secretários de Estado. E o argumento dele, gente, eu gostaria de usar o mesmo argumento na educação. Porque o supervisor pedagógico não é o coordenador das atividades pedagógicas da escola. Vamos analisar assim. Se o diretor não está na escola, quem responde? É o vice. Na ausência do vice, quem responde? O supervisor pedagógico, gente. E aí até chegar o secretário escolar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que na escala de hierarquia, claro que nós estamos no chão da escola, todo mundo ali no mesmo nível, mas é preciso ter respeito, porque uma coisa é o deputado estadual, outra coisa é o presidente
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, existe aí um respeito, existe aí uma hierarquia dentro desse organograma. E na instituição de ensino não poderia ser diferente. Nós temos a autoridade maior, que é o diretor da escola, e temos o vice-diretor e o supervisor. Então, o que justifica um supervisor hoje estar recebendo bem menos do que um professor? Nada justifica isso. Então é preciso ter coragem para mudar isso. A deputada Beatriz Cerqueira, com esse projeto de lei de número 5414/2026, que eu também vou deixar na descrição do vídeo para que você possa apoiar, né? Espero que seja aprovado por todos. Ela traz essa ideia da reunião de módulo 2 remota, porque ela é muito importante. Não é esse negócio de ficar deslocando para a escola para cumprir módulo, reuniões que são feitas presencialmente, elas teriam o mesmo efeito online. Ou o contrário, né? Reuniões que poderiam ser feitas remotamente, elas teriam o mesmo efeito que a reunião presencial, né? Então você pode aproveitar bastante, você pode fazer, e a Secretaria de Educação, as superintendências regionais de ensino, elas usam esse expediente. Então hoje essa reunião importante que aconteceu na Assembleia Legislativa, ela teve como objetivo chamar a atenção, porque mais do que uma chamada de atenção, é uma forma de permitir que os especialistas sejam vistos. Eu lembro que nós tivemos aí ano passado, né, paralisações pontuais de ASB, ATB, especialista, professor, né, inspetor de escola, nós tivemos assim, né, essa situação, mas o fato é que chama a atenção da sociedade. Imagina uma escola sem ASB, imagina uma escola sem ATB, imagina uma escola agora sem supervisor pedagógico. Ela não funciona. E outro apontamento que eu faço, né, que destaca ainda mais a importância do especialista, é que, gente, a escola, 80% dela é o quê? Não é o foco na aprendizagem? Vamos dizer que 80%, 90%, quase 100% é o foco na aprendizagem. E quem é que coordena todo esse processo? O supervisor pedagógico. E a thumb e-mail que eu fiz aqui, eu volto nela aqui para vocês, é porque essa thumb e-mail ela fala em assédio. Sabe o que é isso, gente? É muita pressão, é muito sofrimento. As pessoas estão vivendo num ambiente extremamente adoecedor. Eu vi supervisor hoje falando lá que, apesar de ter um carinho enorme e ter assim o respeito da direção da escola, parabéns aos especialistas que reconhecem que existem bons gestores, né? Mas teve gente que também colocava sobre a situação de gestores que são autoritários, sabe? Que são verdadeiros tirânicos. E nós não podemos aceitar essa realidade. Hoje o diretor de escola tem que viver o chão da escola, ele está ali no dia a dia acompanhando junto com o professor de mão dada. Eu sei que não é possível ser 100%, não é possível ser perfeito, a gente não está falando em perfeição. Mas a gente fala de um tipo de gestão, de um modelo de gestão em que o supervisor ele caminha do lado. Agora, em relação à questão da hierarquia, do respeito, é preciso ter. E a dignidade em relação ao pagamento também, sabe? Aferir bons pagamentos aos supervisores pedagógicos para poder destacar essa carreira. É preciso criar mudanças, regras claras na legislação para que os pedagogos, né, gente, que não tem nem, se pegar o quadro de carreiras lá do pedagogo, né, a tabela de vencimentos, gente, pelo amor de Deus, é uma verdadeira vergonha. Certificação, não tem. É uma loucura, uma loucura. Então, assim, eles são prejudicados de todas as formas. E aí eu pergunto novamente, se coloca no lugar do supervisor, gente. A gente faz o exercício de colocar no lugar do professor, do ATB, do ASB, mas se coloca no lugar do supervisor, tá na hora de olhar para essa carreira. E aí eu fico, às vezes, acho estranho que a gente vai fazer esse tipo de vídeo, aí tem sempre aquelas pessoas que pensam no seu próprio umbigo e ficam assim, mas tem que olhar também o lado do professor. Bom, gente, o vídeo aqui é para olhar para o lado do especialista. Essa audiência na Assembleia Legislativa é para a gente focar no especialista. Eu vou mudar até a tela aqui, esqueci de mudar com a deputada Beatriz Cerqueira falando, vai dar a palavra para vocês, mas eu vou apresentar a inicial desse vídeo, e essa inicial, ela tem no seu contexto aí, gente, sabe? Tudo o que vai acontecer nessa audiência, ela está lá na Assembleia Legislativa, você vai poder acompanhar, mas hoje eu faço coro e mando um abraço aqui, representando o canal de educação, para todas as supervisoras e supervisores pedagógicos do estado de Minas Gerais. As mais de 3.400 escolas.
Parabéns você, supervisora, porque você é uma guerreira. Parabéns você, supervisora, ou você, supervisor, porque vocês têm um respeito, sabe, gente? Vocês têm um talento, vocês têm uma capacidade gerencial que é notável. Então é preciso chamar atenção, porque nós não podemos ficar sem vocês. E é um absurdo que nós não tenhamos a capacidade de reconhecer minimamente a relevância do serviço prestado pelo pedagogo. Não é, gente? É preciso destacar. Então a gente precisa realmente de chamar atenção para as autoridades para que o supervisor pedagógico ele possa, na sua essência, mais do que essência, que ele possa, na realidade, ser valorizado através de dinheiro. Não adianta ficar colocando o supervisor para coordenar módulo, mesmo que seja aí, conforme regras aí desse projeto, a ideia do projeto de lei da deputada Beatriz Cerqueira remotamente, porque vai estar trabalhando do mesmo jeito. Todos nós estaremos trabalhando, se um dia se permitir, que o módulo 2 seja cumprido, uma parte dele, através de videoconferências, do Meet, remotamente. Qual é o problema? Nós vivemos isso na pandemia. Ah, mas agora acabou a pandemia. Agora acabou e nós estamos... É verdade que é engraçado que até hoje tá cheio de superintendência regional de ensino aí, teletrabalho, órgão central, teletrabalho. Tá cheio de gente. Ah, mas a legislação permite. Eu não tô falando que tá errado não, gente. Eu tô falando que é possível mudar a legislação para se permitir que o módulo 2 aconteça. É possível remotamente e é possível mudar a legislação para que se possa valorizar a carreira do especialista da educação. Vamos mudar a legislação. E vamos mudar a legislação também para acabar com esse teletrabalho de órgão central, de superintendência regional de ensino, que você liga muitas vezes, não atende. Fica mandando e-mail e não responde e-mail. E eu não estou falando aqui de superintendência A, B, C, D, F, G, H, não. Eu estou falando de uma maneira geral, do serviço público que atua no teletrabalho, porque tem muita gente competente em todos os setores, inclusive nas superintendências. Mas tem setor que é desanimador, é difícil. E às vezes a gente tem que mandar cópia para o gabinete, porque senão não respondem, não. É até uma cópia meio que ameaça, tipo assim, ó, tô mandando com cópia pro gabinete, precisa responder, porque se não mandar com cópia pro gabinete, parece que a pessoa, ela percebe que não vai com cópia pro gabinete e acha ruim, né? Fica assim, fica frouxo, não resolve o problema. Aí quando recebe com cópia pro gabinete, acha ruim, mas responde rapidinho, né? Dependendo da situação, claro, obviamente. Eu vou voltar com o vídeo aqui, porque esse vídeo é interativo. Vou voltar com a deputada falando aqui, ó. Logo na inicial, a deputada Beatriz fazendo comentários aqui a respeito dessa importante, gente, dessa fundamental audiência que aconteceu na Assembleia Legislativa. Acompanhe comigo na tela para você. Com a gente, então eu vou também fazer o registro dessa importante pauta, porque essa audiência acontece a pedido exatamente dessa movimentação das especialistas da educação básica e também a pedido do Sindesp, e vou compartilhando com vocês tudo que a gente tem, os projetos de lei que existem aqui na casa a respeito de várias pautas das especialistas da educação básica. Eu acho que seria muito importante se nós saíssemos dessa audiência com encaminhamentos, porque essa não é a primeira audiência que a gente debate a situação das especialistas da educação básica. Aliás, não seria necessário, né, que a Assembleia Legislativa realizasse uma audiência sobre aquilo que já é de conhecimento da Secretaria de Estado da Educação, porque ela é a gestora, então ela sabe o que está acontecendo. A questão é a ausência de respostas. A questão é a ausência de um planejamento efetivo, né, a respeito de várias demandas que muitas dizem respeito às precárias condições de trabalho, ao adoecimento, à sobrecarga, ou seja, tudo que está no âmbito da Secretaria de Estado da Educação resolver. Tem reivindicações das especialistas que não se pode dizer que tem impacto financeiro. Bom, chegam projetos de lei de impacto financeiro de determinadas carreiras aqui na Assembleia, não é? A Comissão de Administração Pública, neste momento, está fazendo um debate sobre um projeto de lei do governo do Estado, mas sobre educação e para resolver os problemas da educação, os projetos não chegam. Mas como é um ano eleitoral, chegam muitas promessas. E muitas promessas também sem lastro, né? Você vai ver cadê o conteúdo dela, né? Então, é muito importante que a gente tente avançar. Os especialistas são muito importantes, são profissionais do magistério, né, reconhecidas na legislação como profissionais do magistério, e há sobrecarga, o adoecimento, a invasão de competências delas, ou então o esvaziamento das competências pedagógicas das especialistas, direcionando para uma série de funções administrativas. Estou vendo o cartazinho ali, muito assédio moral, eu tenho recebido muita demanda, muita denúncia. Então, a gente
tenho que responder, tenho que fazer, se tiver vontade política para tanto, tá bem? Então, nós vamos compor a nossa mesa de trabalho, a gente pactuou aqui previamente a dinâmica. Nós vamos ouvir as trabalhadoras, né, o sindicato e as trabalhadoras, na sequência vamos ouvir o governo, nessa expectativa de que a gente consiga encaminhamentos concretos. Tem iniciativas no âmbito da Casa Legislativa, que eu preciso registrar para vocês, que a dificuldade de projetos de lei sobre carreira e a vida dos profissionais da educação, a nossa dificuldade que esses projetos tramitam é porque o governo bloqueia. Como o governo tem maioria nas principais comissões, ele impede que esses projetos sejam pautados, né? Então, também compartilhando, porque é importante que a gente saiba a tramitação de projetos de lei, né? Projetos de lei sobre a vida nossa, a tramitação ela tem um esforço que a gente tem que fazer aqui permanente, né? Permanente, para que a gente consiga avançar com a tramitação de proposições aqui na audiência pública, que inclusive várias situações de assédio foram denunciadas nessa audiência. Tanto é que o Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação a respeito das situações de assédio, dada a gravidade do que estava acontecendo na escola de formação. Não, na verdade, eu continuei, eu parei na escola de formação, né? Porque semana passada eu estive numa escola estadual em Contagem, os professores estavam compartilhando comigo eu esqueci o nome do projeto que era, porque são tantos projetos, mas veio uma turma de São Paulo. Cadê a nossa escola de formação? Para a gente precisar de contratar consultorias externas a Minas Gerais, como se nós não tivéssemos competência própria para fazer formação continuada, né? A escola de formação é para isso. Eu sinto sempre um constrangimento quando eu vejo essa situação. A situação foi tão grave, que originou um manifesto em relação a essa formação, que não tinha material, um material superficial, um xerox que nem tinha para todo mundo, o material nem chegou na escola, enfim, várias situações que merecem uma audiência própria. Mas quando você tem uma escola de formação, para que a gente está gastando dinheiro contratando grupos privados de fora para cuidar da formação, como se nós não tivéssemos um corpo técnico competente para elaborar a formação formação continuada, no caso, né, dos nossos próprios profissionais da rede estadual. Eu achei muito constrangedora dos relatos que eu recebi a respeito dessa formação. Aqui a gente já tem algumas participações virtuais que eu vou compartilhar com vocês. A Wanda de Carrancas diz: estamos pedindo socorro à Assembleia. Elinária de Medina: socorro. Eis a palavra que mais define os especialistas. A Ângela de Ladainha: nós, especialistas do Estado de Minas Gerais, merecemos reconhecimento, salário digno e respeito à nossa classe. Não podemos mais aceitar a desvalorização dos nossos trabalhos. Paulo, de Monte Santo de Minas: vamos para a sala constantemente. Precisamos do nível de certificação. A Sandra de Barbacena: esperança sempre. Anos esperando para ver o supervisor ser lembrado. Estamos firmes. Meire de Araguari: nós, profissionais da educação, seguimos firmes no compromisso de transformar vidas mediante os desafios diários. No entanto, é urgente que haja um olhar mais sensível e responsável para a nossa realidade. Precisamos de melhorias salariais, condições dignas de trabalho, um plano de carreira justo e valorizado. Não se trata apenas de reconhecimento, mas de respeito a quem dedica a sua vida à formação de cidadãos. Sem investimento nos profissionais da educação, não há avanço social consistente. Seguimos trabalhando com dedicação, mas também com a esperança de sermos ouvidos. Valorizar o educador é investir no desenvolvimento de toda a sociedade. Essa é a opinião da Mariana de Fátima Rezende, lá de Araguari. Rafaela, Juiz de Fora: nosso plano de carreira está defasado demais. Estamos assumindo múltiplas funções dentro da escola e não estamos sendo reconhecidos nem valorizados como merecemos. Os especialistas precisam se unir. Marina de Espera Feliz: um beijo grande para a turma toda de Espera Feliz. Marina diz o seguinte: tenho 22 anos de profissão, especialista nunca foi valorizado, sempre disse nas escolas por onde passei, abre aspas, se tudo der certo, o mérito é de todos, menos do especialista. Agora, se algo vai mal, coitado do especialista, a culpa cai toda em cima dele. Patrícia de Pirapora: está absurdamente revoltante o abuso de poder nas escolas, a sobrecarga de trabalho e assédio moral pela gestão, sem contar a péssima remuneração diante de inúmeras atribuições. O Tiago Carvalho, de Belo Horizonte: somos nós que sustentamos o funcionamento da escola no seu dia a dia. Assumimos múltiplas funções. Substituímos professores, apoiamos a gestão, substituímos diretores, cobrimos demandas administrativas, atendemos alunos, famílias e ainda damos suporte pedagógico a toda a equipe. Somos, na prática, a base que mantém a escola de pé, da organização à execução. Mesmo assim, recebemos menos que outros profissionais da educação e seguimos sem o reconhecimento proporcional à nossa responsabilidade. Nossa carga horária vai muito além das 24 horas, incluindo o módulo 2 aos sábados. Ao fim da escala 6x1 para educação aí. Acho que vou apresentar um projeto específico sobre isso.
antes que seja tarde. Se somos nós que assumimos tantas funções, sustentamos o cotidiano escolar e respondemos por tantas demandas, por que seguimos sendo os profissionais menos valorizados dentro da escola? A Janete de Ibirité. É isso. Completando, nosso tempo é tomado ainda por mediações disciplinares, a qual tinha que haver um profissional para estar. Outra questão são quantos alunos que chegam para o 6º ano com aprendizagem fraquíssima, muitos ainda analfabetos e com muitos problemas de aprendizagem, que não sabemos o motivo, se foi a falta de encaminhamento da escola, se foi negligência familiar, ou uma falta simples de acompanhamento, o que não dá para continuar como está. E o salário, porque é o mesmo do professor. Isso é a Janete lá de Ibirité. Ela continua, porque não podemos ter extensão de cargo na mesma escola. Às vezes surge a vaga de professor regente e de apoio e nós somos proibidos por lei. Ela abriu a prerrogativa de ter concurso para o cargo de especialista 40 horas. Então, por que não podemos ter 2 cargos de especialista na mesma escola? Precisa reorganizar isso. Sem contar a falta de comunicação e apoio mais estruturado com os especialistas. Precisamos urgente nas escolas de cargos como orientadores, mais psicólogos, mais assistentes sociais, que trabalhem efetivamente com o apoio a especialistas e famílias dos alunos. Lane de Olhos d'Água. Por que não recebemos pelo módulo 2 coletivo? Se somos nós que preparamos e executamos, queremos receber em espécie, não em horas a serem tiradas posteriormente. Horas essas que nunca podemos tirar.